dia, pessoal. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre campo magnético, né, de uma espira ou um enrolamento de um fio, tá certo? A nossa referência são dois livros, né, de figuras e exercícios, que é o Conexões com a Física e Tópicos de Física 3. Antes de entrar no assunto de campo magnético de uma espira circular, a gente vai resolver um exercício relacionado à matéria passada, que era um campo magnético de um fio, né? Dentro desse contexto, né, de obter campo magnético, vocês podem notar que a geometria em que o sistema de cargas, ou de, melhor dizendo, o sistema de corrente elétrica passa ali, essa geometria ela vai determinar a forma que o campo magnético vai perturbar o espaço. Tá? Então, assim, a forma que está configurada a passagem de corrente por um condutor, essa forma vai nos dar a forma que o campo magnético perturba o espaço. Né? Então, de um fio infinito ou de um fio muito longo, eu tenho a forma que a gente estudou, e de uma espira vai ser uma outra forma diferente. Tá? Então, começando então os nossos exercícios aqui, né? Eu peguei esse exercício aqui, que considera que, imagina que isso aqui são dois fios, tá? Fios que estão entrando na tela do computador ou do celular de vocês, entrando ou saindo, né? Ou entrando e saindo, né? Então tem o fio 1 e o fio 2, né? E eles são, né, perpendiculares ao plano, tá certo? Então ele está indo até você e entrando, né? Então ele está atravessando a tela do computador, né? Ou do celular. E eu tenho correntes, né, em sentidos contrários, em I1, ou seja, no fio 1, e I2, no fio 2. Ou seja, cada um dos fios tem correntes entrando ou saindo, tá? Eu só sei que a corrente de I1 é contrária à corrente no fio 2, né? I1 é contrário a I2. A condição para que o campo magnético no ponto P seja zero, ela vai ser dada pela relação entre as correntes do fio 1 com o fio 2, tá? Lembrando que a corrente do fio 1 é contrária à corrente do fio 2, tá? Então, ele quer saber em que condição ou em que relação de correntes que eu vou ter o campo no ponto P igual a zero. Então, tem um fio, dois fios, esses dois fios geram um campo magnético no ponto P, e eu vou somar os campos magnéticos de modo que o campo magnético resultante vai ser zero neste ponto. E qual que é a relação que a corrente I1 tem que ter com a corrente I2? Ele quer saber essas duas questões. Tranquilo? Podemos começar, então? Bom, para começar, eu vou estipular, então, a corrente no fio 1. Vocês querem que essa corrente esteja entrando ou saindo? Entrando? No fio 1, né? Então, no fio 1 a corrente está entrando, então a gente vai fazer assim, ó. Então, um xizinho aqui, a corrente 1 está entrando. Ou seja, a corrente no fio 2 vai ter que estar saindo, porque são correntes de sentidos contrários. Tá? Bom, agora a gente vai usar a regra da mão direita na corrente I1 e na corrente I2. Então, o dedo polegar vai ser o quê? A direção da corrente, e você vai circundar esse fio. Ao passar pelo ponto P, você fazendo aí na tela do seu computador ou do celular, você vai notar que no ponto P, o campo magnético vai estar descendo assim, ó, o B1. Olha só, faz a regra da mão direita. E no fio 2, você vai apontar o polegar para você, no lado esquerdo vai estar descendo, e no lado direito, que corresponde ao lado do ponto P, o campo magnético no ponto P, devido ao fio 2, vai estar subindo. Aqui B2. Ou seja, os campos magnéticos estão contrários, né? Porque também as correntes estão contrárias. Bom, se eu somar em forma vetorial, B1 mais o vetor B2, isso aqui vai me dar um campo magnético B, resultante. Só que eu quero que esse campo seja igual a zero. Bom, para esse campo ser igual a zero, o módulo desse vetor aqui tem que ser igual ao módulo desse vetor. Porque o B2 está ao contrário a B1, não é? Então, se eles estão contrários, isso significa que, olha só, que o módulo do vetor B1 tem que ser igual ao módulo do vetor B2. Isso me garante que o campo magnético no ponto P vai ser zero. Então, a condição para que o campo magnético restante no ponto P seja zero é, bom, a gente sabe a fórmula do campo magnético de um fio. B é igual a μ vezes a corrente dividido por 2πr. Certo? Então, vou estabelecer a fórmula para cada um dos campos magnéticos gerados por cada um dos fios. Tá certo? Então, para o fio 1, nós vamos ter aqui μ vezes I1 dividido por 2π vezes a distância
do fio 1 até o ponto P, que é 1D, 2D. Então vai ser 2 vezes D, no lugar do R, né? Isso tem que ser igual o campo magnético gerado pelo fio 2, que está ao contrário, né? Que é igual que Mi, que é a permeabilidade, né? Esse Mi é a permeabilidade, esse cara aqui a gente chama uma letra grega de Mi, tá? Que é a permeabilidade. Vezes I2 dividido por 2π vezes D. Por que é D? Olha a distância do fio 2 até o ponto P. Bom, eu posso cortar esta grandeza com essa, 2π com 2π, e a gente vai ter a seguinte relação, que I1 dividido por 2D é igual a I2 dividido por D. Eu corto D com D, I1 sobre 2 é igual a I2, eu passo esse 2 para cá, multiplicando, então I1 é igual a 2 vezes I2. Ou seja, a corrente gerada no fio 1 tem que ser 2 vezes o valor da corrente no fio 2. Então, vai corresponder o quê? A letra B do nosso exercício. A condição para que o campo magnético resultante no ponto P seja zero é I1 tem que ser igual a 2 vezes I2. Então, a letra B. Bom, então aqui, ó, fique atento. A fórmula de um campo magnético de um fio assume essa cara aqui, né? Mi, ou seja, permeabilidade vezes a corrente, dividido por 2πr. O que acontece se eu mudar a forma que esse fio está? Por exemplo, a gente pode colocar um fio enrolado e obtermos o quê? Uma espira circular. Ou seja, a gente vai estudar hoje o campo magnético de uma espira circular. O que é essa espira? Tá? Espira nada mais é do que um enrolamento. Então, se você tem um fio que passa uma corrente I, se você enrola esse fio, enrolei o fio, né? Ele vai virar um círculo, né? E eu vou passar a corrente nesse fio enrolado. Bom, aqui é o exemplo do nosso problema, nossa situação problema. Olha só, um fio que passa a corrente, ele gera um campo magnético. Olha aqui o perfil do campo magnético de uma espira circular. Mais uma vez, obedecemos a regra da mão direita. O dedão aponta para a corrente e os outros dedos a direção do campo. Então, você vai sempre o quê? Usar a regra da mão direita, tá? Então, aqui você consegue notar. Olha só, o campo está entrando quando a corrente está no sentido horário, né? Aqui, ó, o padrão, né? Você tem esse mesmo sistema aqui com limalhas de ferro, né? Um experimento em que eu passei corrente e as limalhas de ferro se orientaram com o campo magnético, tá? Então, a gente pode obedecer a regra da mão direita e obter o campo magnético. Olha só, seguindo a regra da mão direita, dedão a corrente, olha, o campo vai estar saindo dentro da espira. Olha aqui, ó, no centro dela. Campo magnético saindo, aqui no sentido anti-horário. Ah, mas e no sentido horário? Olha só, o campo magnético vai estar entrando, né? Então, temos que obedecer a regrinha da mão direita mais uma vez. Bom, qual que seria a forma que o campo magnético de uma espira circular assume, né? Ela assume essa fórmula aqui, ó. O campo magnético B é igual a... Aqui M0, porque considerou o vácuo, tá? Mas pode ser Mi, vezes a corrente dividido por 2πr. Ó, desculpa, por 2, dividido por 2r. Não tem o termo π. Note, então, para um fio teria um termo π aqui. Para uma espira, não. Bom, por que muda a fórmula? Porque mudei a geometria do meu sistema. Tá? E quando eu tenho mais espiras ou mais enrolamentos, né, até um certo limite, a minha fórmula assume essa cara aqui. Ó. Eu multiplico por um fator n, onde n é o número de enrolamentos que eu vou ter no meu sistema físico. Tá? Então, dentro desse contexto, a gente pode denominar o termo B como campo magnético, cuja unidade dele é dada em Tesla. O termo μ0 é a permeabilidade do vácuo. Pode assumir outro valor, tá? Mas a do vácuo é especificamente 4π vezes 10. Esse 10 meu ficou ruim, né? Menos 7. Na verdade, tá tudo ruim, mas ficou muito ruim. O 10. Tesla vezes metro por ampere. Esse valor pode mudar se eu mudar o meio, né? Esse μ0 pode virar um mi qualquer. O I é a corrente elétrica da linha ampere. O R é o raio, dado em metros. O raio
que corresponde à distância do centro até o enrolamento. Então, geralmente, a gente calcula o campo magnético aqui no centro do meu enrolamento, tá? Quando você tem mais de uma espira, duas, três, você multiplica pelo fator N, que seria o número de enrolamentos. Tá? Bom, conhecida essa fórmula, olha só, ela é um pouquinho diferente de um fio, né, longo, não tem o termo π. Tá? Essas fórmulas elas são determinadas por um ferramental de cálculo, tá? Que vocês não vão utilizá-lo, mas existe um porquê dessas fórmulas, né? Quem for fazer engenharia, matemática, física, consegue deduzir essas fórmulas aqui. Bom, dentro desse contexto, a gente vai resolver dois probleminhas de fios, né, de espiras que passam correntes, tá certo? Olha só, a gente vai pegar um fio, né? Imagina que um fio ele foi dobrado aqui em um modo circular, como se fosse uma espira, né? Um círculo, né? E, olha só, o trecho dobrado é percorrido aqui por uma corrente de 5 amperes. Então, passa uma corrente de 5 amperes aqui. A gente já vai colocar aqui igual a 5 amperes. Supondo que a espira formada tem um raio de 20 centímetros, ou seja, a distância do centro até a borda aqui é de 0,2 metros, ou seja, o raio é igual a 0,2 metros. Note, ó, uma diquinha para Enem, vestibular. Toda vez que ele te dá uma constante, ele te dá as unidades dessa constante. Olha só, está em metro. Então, você tem que converter o que está em centímetro em metro. Tá? Então, toda vez, essa constante aqui, ó, é uma informação extremamente importante em qualquer exercício de física e matemática. Tá? Então, raio tem que ser dado em metro. Bom, essa corrente passa no sentido horário. Determine as características tais como o módulo, ou seja, a intensidade do campo aqui, direção e sentido, ou seja, representação se está entrando ou saindo, né, do campo magnético no centro da espira. Para vocês, o campo magnético está entrando ou está saindo fazendo a regra da mão direita? Vai fazer? Façam aí para mim. Regrinha da mão direita. Dedão corrente, os outros dedos o campo magnético e circula o fio com a mão. Certo? Então, o campo magnético, ele vai tá entrando. Olha só. Faz aqui a regrinha da mão direita. Dedão a corrente e circula. Tá? Então, esse campo magnético vai estar entrando no centro aqui, ó. Então, a direção e sentido já está representado aqui por esse desenho. O campo magnético está entrando, né? Ou seja, ele está entrando no seu, no seu enrolamento, no seu espira. Agora falta determinar o módulo, que é o quê? A intensidade. Bom, a gente viu que o campo magnético desse sistema no centro é igual a μ0 vezes a corrente dividido por 2π. Opa, não tem o π, né? Dividido por 2r. Então, a intensidade desse campo é igual a quê? 4 vezes 10 menos 7. Eu não vou pôr unidade, tá? 4π, né? Vezes a corrente, que é 5 amperes, dividido por 2 vezes R, que é 0,2. Deixa eu apagar a unidade de ampere aqui, que a gente não tá. Olha só. Ele fala para usar o π igual a 3. Então, esse π aqui, ó, vou falar que vale 3. 3 vezes 4, 12 vezes 5, 60. Dividido por 2, 30. Dividido por 0,2, 150. Então, vai dar vezes 10 menos 7 Tesla, que é o campo magnético no centro aqui da espira. Tá? Tranquilo? Tranquilo, professor, mas não tem o pi não na divisão? Ali, O P eu 2. joguei 3. Mas Aqui na não. divisão? Não, para espira não. Ah, tá, A forma. perfeito. Olha aqui, ó. Tá vendo? Uhum, perfeito. Porque muda a geometria do seu sistema. Toda. Uma questão que vocês têm que ter em mente é que se eu mudo a configuração do meu sistema, as propriedades físicas elas mudam. Elas são fortemente dependentes do arranjo geométrico, né, do arranjo estrutural do meu sistema físico. Por isso que você tem engenharia de materiais, por exemplo. Você mudou a estrutura lá, por exemplo, vamos pegar. O carbono ele pode ter ligação que vai ser o grafite, e o próprio carbono ele pode virar diamante.
Você muda só o quê? Estrutura, geometria das ligações, né? E mudando essa geometria, você faz o quê? Você faz dois materiais com propriedades completamente diferentes, com o mesmo elemento, né? Então, né, a geometria muda a propriedade física. Olha só, uma espira condutora de 30 centímetros, olha que a unidade tem em metro aqui, então tem que converter o 30 centímetros em metro, que é 0,3 metros, né? É percorrido por uma corrente de 2 amperes. Olha aqui, a corrente está no sentido anti-horário, né? A outra espira de raio 15 centímetros é concêntrica à anterior e está situada no mesmo plano da primeira. Olha só, ela está no mesmo centro, né, concêntrica, e está no mesmo plano. Determina a intensidade e o sentido da corrente elétrica que, percorrendo a segunda espira, anula o vetor de indução magnética no centro do meu sistema. Olha só, eu tenho uma corrente aqui, na primeira, que gera um campo magnético no centro. Eu quero gerar uma corrente na segunda, que vai gerar um campo magnético de mesma intensidade, só que ao contrário, que de modo que se somar os dois vai dar o quê? Zero. Tá certo? Bom, o que vocês acham? A corrente vai ter que estar no mesmo sentido ou no sentido contrário da primeira aqui, ó? A corrente da de 15. Eu tenho que criar um campo magnético contrário, né? Olha só, primeiro a gente vai avaliar o campo magnético no centro devido a essa corrente aqui na espira mais externa. Então, regrinha da mão direita, ó. No lado direito do fio aqui ele entra e no centro da espira o campo magnético sai. Então, vou chamar aqui ó, de B1 o campo magnético devido a essa corrente aqui. Ó. Então, está saindo. Então, eu tenho que criar um campo magnético no centro que esteja entrando, que eu vou chamar de B2, que é gerado por uma corrente que eu tenho que passar aqui no enrolamento interno. Bom, para que isso aconteça, a corrente vai ter que estar no quê? No sentido horário, ó, a regra da mão direita. Então, a corrente aqui vai ter que estar nesse sentido aqui, ó, que eu vou chamar de I2. Tá? Esse primeiro cara aqui eu vou chamar de I1. Olha só, se o B1 é igual ao B2 e eles estão contrários um ao outro, olhando nesse perfil, se eles têm a mesma intensidade, vai zerar, né? Então, para que o campo magnético no centro seja zero, então o módulo do campo 1 tem que ser igual ao módulo do campo B2. Ou seja, Mi 0 vezes I1 dividido por 2R, 1 é igual a Mi 0 vezes I2 dividido por 2R2. Olha só, R1 é o raio da primeira, que é 30, e R2 o raio da segunda, que é 15. E 1, a corrente da primeira, que é 2 amperes, e 2 que eu quero encontrar. Que ele quer saber qual que é o valor da corrente, né? Determina a intensidade e o sentido da corrente para que a indução magnética no centro seja zero. Bom, o sentido a gente já viu, né? A direção é para dentro, né? Direção de sentido, né? Horizontal para dentro. Agora falta calcular a intensidade da corrente 2. Esses dois termos μ0 eu posso cortar, porque estão dos dois lados da igualdade. O 2 também posso. Eu vou ter a seguinte relação. I1 sobre R1 é igual a I2 sobre R2. I1 vale 2 amperes, dividido por R1, que vale 0,3 metros, é igual ao quê? I2 que eu quero encontrar, dividido por R2, que é 0,15 metros. Corta aqui os metros, né? A unidade. Eu passo esse 0,15 para cá multiplicando. Meu I2 vai ficar assim, ó. 2 amperes, que multiplica 0,15 dividido por 0,3. 2 vezes 0,15 dividido por 0,3. E 2 dá o quê? 1 ampere. Ou seja, a intensidade da corrente que passa nesse fio aqui, ó, I2, tem que ser igual a 1 ampere. E desse jeito eu consigo ter um campo magnético nulo aqui dentro. Pessoal, vocês conseguem enxergar isso aqui? Isso aqui dá para fazer um eletroímã? Um eletroímã é isso aqui, ó, enrolamento de fio. Você tem um fio enrolado, um campo magnético interno.